Boa noite! Seja muito bem-vinda para o nosso programa de Páscoa. Estamos muito felizes porque mais uma vez a gente pode compartilhar com você o que a gente aprende na Bíblia. E tanto faz se você está sozinha ou com mais alguém, espero do fundo do meu coração que você sinta a presença de Cristo e que você sinta que tem um grupo que se importa com você. O nosso versículo do ano é Colossenses 3,16. Eu vou ler ele mais uma vez para vocês. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A gente quer compartilhar com vocês a sabedoria que recebemos de Cristo e com gratidão testemunhar o que a Páscoa significa pra gente. Nessa época a gente costuma decorar, às vezes, nossa casa, o mercado tá cheio de chocolate. Eu já tô pensando no chocolate, já coloquei uns coelhinhos na minha casa, mas na verdade eu nem sei o que isso tem a ver com a Páscoa. E a Cris pesquisou um pouco e quer nos contar o que essas tradições, como é que começaram essas tradições. Então, Ostern, que vem do alemão, se chama, na verdade, Ostara. É uma tradição, vem de origem germânica. Ela indica, na verdade, onde nasce o sol, que é no leste. Em alemão se chama Ost, por isso Ostara. A Ostara, ela é uma festa da primavera. A gente tem que pensar que na Alemanha ou na Europa, então o pessoal está saindo do inverno e indo para a primavera. Então lá eles festejavam então a festa da primavera. E com essa festa da primavera, a igreja cristã então ela escolheu essa data germânica para festejar e simbolizar, na verdade, a ressurreição de Cristo. Então surgiu daí. A Ostara, na verdade, ela não é uma época móvel, então não existe uma data fixa para festejar a Ostara. E ela é determinada pelo Sol e pela Lua, que é justamente o primeiro domingo de Ostara, o domingo de Ostara é o primeiro domingo depois da Lua cheia, que se chama o equinócio da primavera. Então agora eu vou falar algumas coisas que a origem germânica já fazia e provavelmente você vai se identificar com alguma coisa que acontecia ou acontece na verdade na sua casa. Você comentou então dos chocolates. Eu tô vendo aqui que tem em alemão se chama Osterbaum, né? Então existia a árvore da Ostara. Então eles faziam o seguinte: durante o domingo que antecedia a Ostara, que nós conhecemos como Domingo de Ramos, as crianças elas iam pro mato e colhiam alguns ramos de salgueiro e pequenas plantas para fazer a guirlanda. E essa guirlanda ela era enfeitada e decorada na quinta-feira. Ela era decorada então com esse salgueiro e também com avelãs. E só no domingo eles adicionavam esses ovos na decoração, na guirlanda. Só que esses ovos, eles eram colocados nos ninhos, que nós chamamos de cestas hoje em dia, né? Então, só que esses ovos também tinham uma tradição específica. Então, eles eram colocados nesses ninhos de Ostara, que são os cestos, né? E esses ninhos, eles eram escondidos dentro de casa ou no quintal no sábado. Então, o que antecedia a dia de Ostara, né? E como eram decorados esses ovos? Eles cozinhavam esses ovos em água fervente, né? E dentro dessa água eles colocavam, por exemplo, casca de cebola
que dava cor àquele ovo. Que também pode ser feito com beterraba, por exemplo, hibisco, e você vai colorindo esses ovos. Hoje em dia você pode fazer isso com corante alimentício, né? E daí fica verde, amarelo, azul. São as cores que usavam então naquela época, né? Esses ovos, eles têm um significado, ele representa a força do despertar da vida. Então, o que a família fazia? Eles comiam esses ovos em volta daquele ninho no sábado. Então, justamente que era a festa da ressurreição. E as cascas eram separadas ou penduradas juntamente com a guirlanda também, então você aproveitava ela na decoração. E no domingo de Ostara tinha a caminhada de Ostara. Então ele tornou-se um costume em toda a família levantar bem cedinho e caminhar, fazer caminhada, e o pai ele era responsável então para deixar bem divertida essa caminhada, e ele também contava várias histórias e contos para as crianças para que elas deixassem um momento bem divertido, né? E depois que eles voltavam para casa, esse almoço eram sopas de legume e ovos mexidos. Era assim que eles faziam. E quanto à curiosidade do chocolate, né? Então, o chocolate ele já tem 4.000 anos de história. Ele foi descoberto aqui na América Latina. Hoje nós conhecemos como México, então foi no estado de México. E os Olmecas foram a primeira civilização que achou a planta do cacau e assim foram transformando ele em chocolate. Mas os franceses foram os primeiros a confeccionar chocolates para a Páscoa. Ah, que legal! Então eu vou ter que agradecer aos franceses, né? Porque que ideia legal, porque eu gosto muito de chocolate. Legal, obrigada, Cris. Como eu nasci num lar cristão, eu sei que esse chocolate ou essas cestas não são o sentido real da Páscoa. E que quando eu penso na Páscoa, eu penso na cruz, eu penso em Jesus. E a Bíblia também conta uma história da Páscoa. Primeiro ela conta uma história no Antigo Testamento e depois no Novo. Corina, qual que é a origem da Páscoa no Antigo Testamento? Então, a Páscoa, como nos é contada através do Antigo Testamento, tinha a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. No seu aspecto histórico, a Páscoa no Antigo Testamento é a festa que traz à memória a passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. E essa história foi sendo contada de pais para filhos, para que não se perdessem na memória. Vamos localizar-nos em cerca de 1500 anos antes de Cristo. Depois de Abraão morrer, os descendentes do seu filho Isaque, agora israelitas, tinham começado a ser uma grande população. Também eles tinham ficado escravizados no Egito. Isso aconteceu porque José, o bisneto de Abraão, foi vendido como escravo para o Egito e depois a família dele seguiu-o. Moisés foi enviado por Deus para confrontar o faraó do Egito, e isso resultou numa luta entre as duas vontades, a de Moisés e a do faraó, tendo resultado em 9 pragas contra o faraó até aquele tempo. Porém, o faraó ainda não concordava em permitir que os israelitas se fossem embora, e por isso Deus ordenara a 10ª praga. Essa 10ª praga foi ordenada por Deus. Foi que todos os primogênitos morreriam naquela noite, exceto aqueles que ficassem em casa, onde um cordeiro tivesse sido sacrificado e o seu sangue tivesse sido esfregado nas 2 ombreiras e na verga da porta.
A perca de Faraó, no caso de não obedecer, seria o seu filho e herdeiro que morreria. Também, cada casa no Egito perderia o primogênito, caso os seus habitantes não sacrificassem um cordeiro, aplicando o sangue do cordeiro à volta da porta. Portanto, o povo do Egito estava a enfrentar uma crise nacional. Contudo, nas casas onde um cordeiro tivesse sido sacrificado e o sangue dele tivesse sido aplicado nas ombreiras, a promessa era que tudo ia correr bem. A morte ia passar por cima daquelas casas. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a palavra Páscoa, em hebraico Pessah, é associada com o verbo passar, que significa saltar ou passar por cima. Portanto, esse dia foi chamado Páscoa ou a passagem. Eu vou ler um texto ainda da Bíblia, onde relata um pouquinho, né? Em Êxodo 12, versículo 12 a 14, lemos: Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Que legal, obrigada. É legal ver que a Páscoa já era comemorada antes mesmo de Jesus vir para a Terra. Mas agora, com a vinda de Jesus aqui para a Terra, ele trouxe um novo significado para a Páscoa. E essa história também está relatada na Bíblia, no Novo Testamento. E a Matilda agora vai contar o significado que Jesus trouxe para a Páscoa. Sim, o objetivo do nosso programa é, que nem a Vanessa já mencionou no começo, segundo o nosso lema, estudar o que a Palavra de Deus nos ensina sobre a festa da Páscoa agora. Então, com aquele versículo que vai ser o lema durante todo esse ano, nós nos concentramos nisso. Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. Nós vemos no mundo de hoje tanta tradição e achei interessante a Cris contar como os povos germânicos festejaram a Páscoa. Só ficou uma curiosidade. Da onde surgiu o coelho de Páscoa? O que coelho de chocolate tem a ver com Páscoa? Nem na Bíblia, nem na tradição ouvimos até agora. Mas isso fica para outra hora. Hoje nós queremos nos concentrar sobre o significado da Páscoa no Novo Testamento. E para isso precisamos começar com a história da humanidade em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, onde conta a história de Adão e Eva e do pecado deles. A consequência foi que eles foram expulsos do Éden e a maldição de Deus ficou sobre eles. Esse pecado trouxe muito sofrimento para o mundo. E se não fosse Deus salvar os homens, eles nunca teriam como se livrar dessa maldição. Mas Deus ama os homens. Por isso, Ele mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário. Isso era para Jesus pagar os nossos pecados. E Jesus, ele nasceu como um bebê bem pobre, em Belém. Mas Deus tinha um grande propósito com ele. Jesus cresceu, Jesus
tornou-se o mestre, ele ensinou aos discípulos e ao povo como eram os caminhos de Deus. Ele curou muitas pessoas e mesmo assim, apesar dele fazer apenas o bem, ele foi condenado à morte na cruz. Aí ele morreu na cruz do Calvário para pagar pelos pecados. E ele foi enterrado também, mas nada segurou ele no sepulcro. Nem aquela pedra grande que eles colocaram na abertura, nem os soldados romanos que ficaram lá para guardar o sepulcro para que ninguém pudesse roubar o cadáver ou alterar de alguma forma o cenário. Não, nada segurou ele. E nós lemos essa história em Mateus 28, capítulo 28, os versículos de 1 a 11. Eu quero ler essa passagem para nós. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontra e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Então, com isso, foi dado o novo significado para a Páscoa, porque até lá foi festejado nessa data a saída, a libertação da escravidão do Egito. Na verdade, também é uma libertação da escravidão, a libertação da escravidão do pecado, que nós festejamos no Novo Testamento, que nós foi dada essa oportunidade, essa possibilidade de nós podermos ser livres daquela maldição, daquela condenação que seria para toda a eternidade, para passar o tempo depois dessa vida no inferno, para livrar-nos disso. Jesus morreu na cruz. Então, a ressurreição significa uma nova vida para nós. É a vitória de Deus, de Jesus sobre a morte, é a nossa salvação. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual devemos nos alegrar na Páscoa. Então, resumindo, o homem, ele pecou. Em Romanos 3, versículo 23, nós lemos assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, todos estão condenados a pagar o preço, o salário, porque Deus é justo e o pecado precisa ser pago. Em Romanos 6, 26 diz: o salário do pecado é a morte. Mas então lemos em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ainda não pediu para Jesus ser o seu Salvador e o Senhor da sua vida, faça isso agora. Ore para Ele reconhecendo que você é um pecador. Peça para Ele perdoar seus pecados, lavando seu coração com seu precioso sangue. Jesus atenderá prontamente o seu pedido.
Se você fizer isso, você está salvo e pode agradecer a Deus pela sua salvação. Jesus não falha. E se você ainda tiver alguma dúvida de como fazer isso para aceitar Jesus, ou se você não tiver certeza da sua salvação, pode mandar uma mensagem para mim perguntando que eu vou tentar ajudar, ou procure o pastor da sua igreja ou alguém mais experiente que lhe possa ajudar. Porque Jesus ressuscitou. E esse é o maior motivo para que a Páscoa seja uma festa bem alegre, com direito a chocolate e comida gostosa. Jesus Cristo está vivo e por isso nós também podemos ter vida eterna. Desejo a todos uma feliz Páscoa e que Deus nos abençoe. Era isso. Que legal, é tão bom saber que a gente tem que a gente pode ter essa certeza da salvação e comemorar isso durante a Páscoa. E agora a gente perguntou para algumas mulheres o que a Páscoa significa pessoalmente para cada uma. A Páscoa para mim significa que eu sirvo a um Deus fiel, que cumpriu a sua palavra de me reconciliar novamente com o Pai e que Ele vai voltar. Isso me dá bastante esperança de que daqui a pouco a gente vai estar vivendo num lar de paz e em comunhão perfeita com Ele. Isso é Páscoa para mim. Para mim, a Páscoa significa que Jesus veio a essa terra, Ele morreu em meu lugar e Ele ressuscitou na Páscoa. E por isso eu posso ter a vida eterna. Então, para mim, significa que, porque Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Páscoa para mim significa liberdade, que eu não preciso mais andar com culpa ou vergonha, porque o preço pelos meus pecados já foi pago. A Páscoa significa para mim a esperança, principalmente agora nessa pandemia. E o que me chamou muito a atenção é a Páscoa significa vida também, que Ele venceu a morte. Então, eu vou contar para vocês como é que foi a minha Páscoa na infância. O significado da Páscoa na minha infância, gente. Era bem prático. Jesus morreu na cruz e iríamos receber muitos chocolates, né? Então essa era a minha Páscoa na infância e foi por muito, muito tempo assim. E com o passar dos anos eu cresci, conheci a Jesus, me converti. Aí eu descobri o porquê Jesus morreu na cruz, lá na minha infância, né? Que era uma coisa assim muito superficial. Aí quando eu conheci a Jesus, eu descobri que Jesus morreu pelos meus pecados. E que não foi pouco não, gente. Porque assim, quando eu fui na igreja e eu vi aquele hino, Luz do Mundo, que todos conhecem, né? Naquela parte que diz, eu não saberei o preço que foi pago lá na cruz. E aquilo mexeu muito comigo, gente. Mexeu bastante, né? Como que um homem tão maravilhoso como Jesus pôde pegar para si todo o meu pecado. E pecados, assim, muito fortes, gente. Como que um homem de coração puro pegou para ele toda a minha maldade que eu tinha, toda coisa ruim que eu tinha. Aí comecei a refletir sobre isso, sabe? Foi assim, né, bem marcante para mim, sabe? Então, assim, para mim foi um momento, assim, de pensar nas coisas que eu fiz. E Jesus morreu pelos pecados que ainda eu ia cometer também, gente. Não é só por aquele que eu fiz até o momento. Não, Ele morreu também pelos pecados que eu ainda vou fazer. Que é mais triste ainda, gente. Então, assim, a partir daquele momento eu comecei a refletir, a pensar, por que não aceitar Jesus, né? Ele é um homem tão de coração puro, ele me ama, que resolveu carregar para si todo o meu pecado. E ele sofreu muito naquela cruz, gente. Ele carregou uma cruz pesada sobre as costas, ele foi chicoteado, ele foi humilhado. Então, assim, realmente Jesus me ama. E Deus me ama mais ainda, gente, porque foi Ele que mandou Jesus para me salvar. Foi através de Jesus que a minha salvação.
aconteceu, porque ele resolveu pegar para si os meus pecados. Então, assim, a partir daquele momento que eu entendi o porquê, o significado da morte de Jesus na cruz, eu comecei a dar mais valor, sabe? Entendi o porquê, o verdadeiro significado, né? Então, assim, daí tem o texto de João 3,16, que a Matilde leu, mas que eu vou ler também para vocês. Só um momento. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, assim, gente, Deus mandou seu único filho para morrer na cruz por mim. E não existe prova de amor maior do que esse, gente. Então, Deus nos amou primeiro e mandou seu único filho para morrer na cruz pelo meu pecado. Que bom que a gente pode comemorar e celebrar a Páscoa com todos esses testemunhos e sabendo o verdadeiro sentido da Páscoa. A gente convidou a Thalita aqui para nos contar um pouco como eles em família comemoram a Páscoa. A Thalita e o David, eles têm 5 filhos e eu tenho certeza que eles têm alguma dica, alguma coisa especial para passar pra gente. Thalita, então como é que vocês comemoram a Páscoa? Contando a história para as crianças? Ou como é que vocês passam esse sentido da Páscoa para a família? Então, perto assim, os dias antes da Páscoa, a gente sempre tem o costume de ler um pouquinho a Bíblia infantil para as crianças à noite, né? Que é uma rotina que a gente sempre tem para ir já entrando no clima da Páscoa. Outra coisa que a gente costuma fazer com a família é esse cordeirinho. Eu tenho 3 formas, eu herdei da família do meu marido e a gente gosta de fazer para presentear, para familiares, amigos. É uma boa forma também que a gente pode contar de Jesus, da Páscoa, para outras pessoas, né? E aí no dia da Páscoa também nós como família, a gente daí também tem nosso cordeiro e aí a gente sacrifica ele, né? E sempre é uma boa forma de relembrar novamente o sacrifício de Jesus por nós, né? E também é um momento gostoso como família, né? E é gostoso comer bolo. Que legal! Então, esse cordeiro, então, para vocês significa Jesus, que se sacrificou. Sim, Jesus, né? Ele, no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles sempre precisavam todo ano sacrificar um cordeiro, né? Que era perfeito. E aí Jesus disse, eu me sacrifico como cordeiro perfeito para que as pessoas possam ter a vida eterna, né? E essa ideia a gente também sempre quer, a gente sempre passa para as crianças aí novamente, né? Mas eu vou já passar para outra pergunta que você tinha me feito. A gente começa, a Vanessa já tinha me escrito as perguntas antes. E eu conversando com meu marido, né? A gente também, a pergunta era como nós passamos a história da Páscoa para os nossos filhos. Então, não é só na época da Páscoa, né? Então, claro, na época da Páscoa essa história fica mais presente, a gente fala com mais frequência, mas a Páscoa, ela é um elemento central, né, da história, né? Então, Jesus, a história está dividida como antes de Cristo e depois de Cristo, né? E assim a nossa vida também, né? Nós como cristãos, o principal sentido, nossa vida só tem sentido pela Páscoa, né? E a nossa principal função como pais é ensinar isso para os nossos filhos, né? Então, na Bíblia está escrito, ensine aos teus filhos o caminho que eles devem andar e até a velhice eles não se desviarão dele, né? E
o meu marido e eu, a gente procura, assim, né, durante o dia a dia, reconhecer momentos, né, durante o ano inteiro, em que os nossos filhos, eles estão abertos a ouvir de Jesus, né? Muitas vezes eles têm questionamentos, e se a gente realmente tomou essa decisão de que é o nosso dever ensinar isso a eles, né? Aí a gente acaba reconhecendo esses momentos. Por exemplo, esses dias eu estava com meu filho de 3 anos e todos os outros, a gente tinha almoçado e os outros já tinham saído da mesa, e ele estava no segundo prato de macarrão dele. E ele não é muito de comer. E eu estava elogiando ele, que ele estava comendo muito bem, que ele ia crescer, né, ficar bem grande. E aí ele falou, sim, eu vou ficar tão grande quanto Deus. E eu falei, não, Levi, isso não dá. Ninguém pode ser tão grande quanto Deus. Aí ele falou pra mim assim, mãe, mas Jesus era homem, né? Daí eu falei, sim, Levi, mas por que ele decidiu se humilhar e ser homem? Porque ele viu o Levi, ele viu a Thalita, e ele falou assim, ó, Levi tem pecado, a Thalita tem pecado, eu não quero que eles morram. E eu fui explicando para ele, né, que Jesus, ele disse, eu vou lá, eu vou morrer por eles, para que o coração deles fique limpo e que eles possam vir pro céu para mim, né? Pra eternidade. E daí ele olhou bem sério pra mim assim e falou, mãe, eu quero ter Jesus dentro de mim também, né? E aí ele orou do jeito dele, né? E assim, foi tão gostoso. E é importante a gente reconhecer esses momentos. Eu podia só ter passado por cima, né? Mas, então assim, é uma decisão de realmente sempre ensinar os filhos, né? Durante o ano inteiro. Que legal. Muito obrigada, Thalita. De nada. Espero que com esse programa vocês tenham relembrado e retomado toda a história real da Páscoa, né? O sentido verdadeiro da Páscoa. Então, e espero que durante essa Páscoa, esse ano, vocês realmente convidem Jesus para participar na comemoração, na celebração de vocês, e comemorem em família isso que Jesus fez pra gente. Eu ainda quero terminar com uma oração. Senhor Deus, obrigado por essa programação, obrigada que a gente pode comemorar o verdadeiro sentido da Páscoa. E eu quero abençoar as mulheres que estão assistindo essa programação, que o verdadeiro sentido da Páscoa reine na família delas. Em nome de Jesus. Amém.